Fala, leitores da Bíblia, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos seguir com a nossa leitura, vamos ler Gênesis capítulo 17 e 18 e vamos ler também o Salmo 9 e Mateus capítulo 9, ok? Vamos à nossa oração. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu auxílio neste momento que vamos ler a tua palavra. Palavra esta que é tão importante, tão necessária para a nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos concentrar no ensino que podemos obter dela e interpretar a realidade que está aos nossos olhos a partir do que temos na Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja a lente dos nossos óculos, que seja, ó Deus, por meio dela que nós olhemos e interpretemos todo este mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 17, vamos à nossa leitura. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo, nascido em casa, e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então temos aqui a aliança de Deus com Abraão. Mais uma vez ele demonstra, ele revela as suas intenções em relação a Abrão, novamente falando sobre a multiplicação que ele faria da descendência de Abraão e também renovando o seu compromisso de lhe dar aquela terra em que ele, naquele momento, era como um estrangeiro. Aquela terra pertenceria a ele. E nessa aliança que Deus promete abençoar Abraão e toda a sua descendência, ele pede que Abraão, juntamente com os seus, sejam fiéis a essa aliança, guardem essa aliança. Ou seja, é uma aliança que Deus faz com Abraão e os seus filhos, mas Abraão e seus filhos têm responsabilidades nessa aliança, eles deveriam guardar essa aliança
E o símbolo da guarda dessa aliança é a circuncisão nesse momento. A circuncisão é uma marca, é um sinal de aliança entre Deus e Abraão, juntamente com a sua descendência, né? E todos os meninos deveriam ser circuncidados. Essa circuncisão deveria acontecer para aqueles que nascessem na casa de Abraão, deveria acontecer no 8º dia após o nascimento. Portanto, era um sinal que independia da fé que aquela criança teria no futuro, né? Ela já nascia dentro da aliança, dentro do pacto de Deus com o seu povo. Então, ela era digna de receber aquele sinal. Se futuramente ela viesse a romper com Deus, é uma outra situação, e ele deveria lá ser tratado devidamente. Mas no que dizia respeito aos seus pais e ao povo, eles deveriam incluir aquela criança, aquele menino na aliança. Agora, por que não é um sinal dessa maneira, dessa natureza para as meninas, né? Porque naturalmente na visão bíblica, no contexto da criação de Deus, do casamento e da família, a mulher ela é sempre vinculada ao seu marido. E antes de ser vinculada ao seu marido, é vinculada ao seu pai. Quer dizer, ela sempre estava sob a guarda, né, a liderança de um homem. O homem tem, no contexto bíblico, na visão bíblica, o homem tem a responsabilidade de guiar a sua família na vida espiritual, né? Então, as meninas, não era necessário que elas tivessem uma aliança, um sinal nelas, né? Esse individualismo que nós vivenciamos não se adequa perfeitamente à cosmovisão bíblica, né? Embora a gente veja no Novo Testamento que o batismo, né, ele vai ser o sinal dessa aliança de Deus com o seu povo, e inclusive as mulheres deveriam receber esse batismo, né? Mas não elimina, sem dúvida, essa estrutura familiar em que o homem é o cabeça. Então, o fato das mulheres serem batizadas não significa que elas estão dentro de uma aliança distinta daquela que o seu marido ou o seu pai tem. Tá certo? É apenas um sinal que se estende a elas também por bênção de Deus, mas dentro da cosmovisão bíblica isso nem seria necessário, né? Porque as mulheres elas estão automaticamente vinculadas ao seu pai, primeiramente, posteriormente ao seu marido. A gente vê a questão aqui dos escravos, né, que deveriam também ser circuncidados. Isso mostra o alto valor da vida daqueles que não eram parte da família, mas estavam ali a serviço daquela família como escravos. O alto valor daquela vida. Eles deveriam ser integrados completamente à família. Coisa diferente da escravidão exploratória que houve no Brasil e em outros países, e ainda há em muitos países. Então, querer atribuir à Bíblia ou ao contexto do mundo bíblico essa opressão que a qual é submetida tanta gente na escravidão, não é dessa forma, né? Deus nunca aprovou a escravidão tal como aconteceu e acontece no mundo. Não, essa escravidão que nós vemos aqui dentro do povo de Deus não é o mundo ideal. A gente precisa se lembrar que esse já é um contexto pós-queda, então o relacionamento do homem com Deus, com o seu semelhante, com a natureza está quebrado. Então a escravidão é fruto dessa mácula que o pecado trouxe. Tá? Ao invés de Deus proibir completamente a escravidão, ele regula como deve ser, e como deve ser dessa forma aqui. Os escravos, eles são parte da família. Eles vivem a vida
com Deus junto com os seus senhores, né? É basicamente o que nós somos perante a família de Deus. Nós somos servos. Não pense você que você é um cristão, você não é escravo. Você é escravo de Cristo. Você tem um dono. E o preço pago por você não foi um preço monetário, mas um preço muito superior. Vamos seguir? Deus muda o nome de Sarai. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Abraão não estava acreditando tanto assim em Deus. Ele era um homem, embora seja chamado lá no Novo Testamento de pai da fé, a gente vê Abraão bem incrédulo, né? Quando Deus disse que vai fazer vir um filho da esposa dele, da Sara, com 90 anos, e ele com 100 anos, olha a resposta que Abraão dá a Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Ismael, que é o filho da Agar. Ele está duvidando do que Deus vai fazer. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, eu vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, veja como Deus tem paciência com a gente, né? Quando nós não acreditamos, ele tem paciência, ele repete de novo, ele fala de novo, e sempre dessa maneira, por meio das Escrituras. Versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. 99. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Então, fizeram a circuncisão de todo mundo. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles.
e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Abraão, que é o pai da fé, duvidou. Sara, esposa dele, duvidou. E mesmo assim Deus cumpriu a sua palavra. E respondeu aqui: Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Com certeza não. O que ele promete, de verdade, ele cumpre. Agora, como é que Deus promete? Como é que Deus revela as suas promessas? Nas Escrituras, meus irmãos. Nas Escrituras. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados, por meio de profetas, por meio de visões, por meio de sonhos. E agora? Ele nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Jesus é a revelação máxima de Deus e da sua vontade. Ai, como é que nós ouvimos Jesus, então? Jesus fala nas Escrituras. O Espírito de Cristo revelou as Escrituras. É Cristo falando do Antigo ao Novo Testamento. Então, atentemos às Escrituras Sagradas. Abraão intercede por Sodoma. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: Será que eu devo esconder a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se Abraão, perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles, por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei. Se eu encontrar ali 45, não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Respondeu Deus: Não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor se eu continuar a falar,
E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor dos 20. Finalmente Abraão disse: Não cire o Senhor se lhe fala somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor dos 10. Quando acabou de falar Abraão, o Senhor se retirou. E Abraão voltou para onde estava antes. A gente vê esse encontro de Abraão com esses três homens e é um encontro muito enigmático. A Bíblia não traz clareza em relação a isso, né? São três homens, o que parece são três homens de verdade, né? São homens de carne e osso. Parece que Abraão identifica neles algo especial, né? Nós temos eles Abraão se prostrando diante daqueles homens, chamando de Senhor, né? Vemos aqui esses homens indo na direção de Sodoma, mas Abraão ficando na presença do Senhor. Talvez um deles tenha ficado ali, a gente não tem como saber exatamente. Uma passagem bastante enigmática, né? Mas que, na minha visão, revela o mistério da Trindade, né? Se manifestando aqui de alguma forma. Ok? Vamos então à leitura dos Salmos. Salmo 9. Deixa eu confirmar. Isso mesmo. Salmo 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. São ruínas, ou melhor, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades. Até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Realmente o homem ele tem essa inclinação a ignorar o fato de que é um mortal, ou seja, de que mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. Né? E conta-se que num período da história
eu não vou saber precisar aqui em que época, em que circunstância, talvez, muito provavelmente na época do Império Romano, que era um império grandiosíssimo no mundo, né? Ah, quando o imperador estava sendo ali aclamado pela população, tinha sempre um servo dele ali, um funcionário dele ali que ficava cochichando no ouvido dele, ó, lembra que você é mortal, lembra que você é mortal. Quer dizer, no meio de todo aquele reconhecimento, toda aquela glória humana, lembra que você é mortal. E isso faz sentido ao que a Bíblia está dizendo, né? A gente precisa se lembrar disso. E Davi está dizendo, ó, Senhor, julga as nações e que eles saibam que eles são mortais, que eles não passam de simples mortais. O Senhor vai julgar eles. O ímpeto maldoso deles terá um fim. Muito bem. E agora, Mateus 9. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Então, realmente um milagre inequívoco, inconfundível. Jesus simplesmente fala que ele deve se levantar e ele se levanta, e isso é um sinal do quê? Do fato de que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Essa é a mensagem do texto. O Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E a cura do paralítico? A cura do paralítico é uma evidência, é um sinal de que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E essa é a mensagem central. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Mateus, que é o autor desse livro. Ele disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos, ou seja, os que são sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Uma característica muito evidente no ministério de Jesus é que ele se assentava com os pecadores, ele se aproximava de gente que era mal vista na sociedade, né, como os publicanos. O Mateus, que é chamado aqui para seguir Jesus, é um publicano. Publicano eram homens que eram judeus, eram israelitas, e haviam se mancomunado ali com o Império Romano e cobravam impostos. Eles eram cobradores de impostos do seu próprio povo. Só que eles não eram justos nessa cobrança. Eles cobravam além do que eles poderiam para ficar com lucro. Então eram homens ricos, né? E eles então pagavam os tributos a Roma, mas ficavam com grande parte desse valor. Eram corruptos. E quando os fariseus questionam Jesus: por que você está sentando com esse pessoal aí? Esse pessoal não presta, esse pessoal não serve para nada. Eles decidiram aí obter lucro do povo, quer dizer, eles estão fazendo mal para o povo. Por que você está com eles? E aí Jesus fala: olha, quem precisa de médico são os doentes. Quem se acha justo, quem se acha puro, quem se acha santo, quem acha que tem a razão,
Eles não precisam de mim. Vocês precisam entender. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. Essa é uma lição importante que a gente tem que aprender, meus queridos irmãos. Questão do jejum. Vieram, pois, os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista estão perguntando para Jesus: olha, a gente jejua, os fariseus jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e nem se põe vinho novo em odres velhos. Isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ele está dizendo o seguinte: ó, o jejum é uma prática já antiga, né? Mas o que eu trago e os meus discípulos estão vivenciando é uma nova realidade. É um novo conteúdo. Então, não é compatível a forma antiga com o conteúdo novo. Tem que ser uma nova forma. Ele está se referindo ao jejum, né? O jejum antigo não cabe com esse novo significado do jejum. Com essa nova experiência, o evangelho presente. Não, tem que ser odres novos com vinho novo. Tem que ser roupa nova com pano novo, né? Não dá para misturar os panos aí. Então ele está dizendo, olha, o jejum que meus discípulos vão vivenciar é um novo jejum, né? Uma nova experiência de consagração, de busca pelo Senhor. E o significado desse novo jejum me parece que tem a ver com isso aqui, ó. O fato de estarmos sem o nosso Senhor, né? Então, o jejum, ele tem em vista especialmente o fato de que o Senhor Jesus não está conosco fisicamente aqui. Então, por isso jejuamos, para buscarmos a sua presença, para ansiarmos pela sua volta, né? Então, o jejum não pode ter, o novo jejum, ele não pode ter o velho conteúdo. Muitas vezes o jejum é praticado como uma forma de sacrifício. E Jesus acabou de falar, olha, quero misericórdia e não sacrifício. Muita gente faz jejum para buscar bênçãos materiais de Deus, para buscar respostas de oração específicas, mas o jejum novo, ele tem um novo significado. Ele tem em vista o fato de que nós precisamos de Deus, de que Jesus não está nesse momento conosco presencialmente, e nós o buscamos para que ele se manifeste espiritualmente na nossa vida. O jejum nos ajuda a perceber a carência que nós temos de Deus, a necessidade que nós temos dele para a nossa vida. Seguindo o nosso texto. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão
E ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Bem, nós vemos aqui um homem clamando para que Jesus vá. Imagina, né, você nessa angústia de sua filha ter morrido, seu filho ter morrido, e você tem ali um homem que pode ressuscitar o seu filho, e você chama para que ele vá até lá, ele vai, e aí no meio do caminho uma multidão enorme, ele não consegue andar rapidamente. Uma mulher ainda esbarra na túnica dele, na roupa dele, para ser curada. Jesus para falar com ela. Aquela mulher é curada e aí Jesus depois só continua. Quer dizer, imagina a angústia, né? Da espera, da expectativa. E Jesus ainda chega lá e realmente ressuscita aquela menina, né? Então, Jesus demonstrando aqui o seu poder de cura, poder de ressurreição, quer dizer, a vida está nas suas mãos. Esse é o ensino bíblico, a vida está nas mãos de Jesus. Ele precisa novamente ressuscitar mortos hoje? Não. Ele precisa novamente curar, por exemplo, uma mulher como essa que sofre de uma hemorragia? Não, ele não precisa. Ele pode fazer? Pode. Ele faz? Faz. Creio que eventualmente faz. Acho que a ressurreição não é tão comum já há muitos séculos, né? Mas eu creio que Jesus tem poder e ele não precisa manifestar isso novamente. O que nós mais aguardamos, de fato, é o retorno dele. Quando então haverá, primeiro, a ressurreição de todos, dos justos para a vida eterna, dos ímpios para a morte eterna. E além disso, a restauração completa da saúde, né, do bem-estar do seu povo, num corpo glorificado que ele promete para nós, né? Então é isso que nós aguardamos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Jesus também curou esses cegos, né? Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus está ali, o ministério dele basicamente é ensinar, pregar o evangelho do reino e curar todo tipo de doenças e enfermidades. E de fato as multidões estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. De fato, muita gente não quer nem saber de Deus, vivem situações extremamente adversas, vivem em angústia, ansiedade, vivem uma busca desenfreada de autossatisfação, não crendo que Deus pode supri-las. Então, essa é a condição das pessoas, né, do mundo. E mais pessoas precisam ser chamadas de forma eficaz por Deus para servir pregando o Evangelho. Os trabalhadores são poucos. E quem é que encaminha trabalhadores? É o próprio Deus. Ele é o Senhor da seara. Ele é o dono da seara.
Então, cabe a nós orar para que Ele mande trabalhadores. E quem sabe nós mesmos podemos ser esses trabalhadores, né, que dedicam a sua vida a pregar o Evangelho, a atender à necessidade espiritual das pessoas. E assim terminamos a leitura de hoje, hoje que é o 9º dia de leitura bíblica. Vou marcar aqui janeiro, dia 11. Concluímos então mais um dia de leitura bíblica e assim encerramos esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, até amanhã, se Deus quiser.